Bom, na aula de hoje, vou iniciar falando do Teorema de Miquel. Tem várias variantes do Teorema de Miquel. A mais simples é quando você tem o triângulo ABC e tem pontos sobre os lados. Tem 3 pontos sobre os lados. Aqui eu tenho 3 pontos sobre os lados. Em princípio, não é só sobre os lados, pode ser sobre a extensão do lado. Só que nesta figura fiz no interior do lado, não fiz na extensão. Para discutir primeiro o caso mais simples. Aí depois vamos discutir os outros casos. Então, eu tenho um triângulo ABC e 3 pontos sobre os lados. Então, aí são criadas 3 circunferências circunscritas. É sempre um vértice e 2 pontos sobre os lados. Então, essa é a primeira. Um vértice, o vértice A, e 2 pontos sobre os lados. Essa é a circunferência circunscrita em A, C', B'. E esta daqui, a circunferência circunscrita em C, B', A'. Então, o que fala o teorema de Miquel, Miquel para triângulos, é que essas 3 circunferências se interceptam em um mesmo ponto, esse ponto M. Então, pode acontecer que se você tem 3 circunferências, que elas se interceptem 2 a 2, mas não seja, o ponto não seja coincidente. Então, no caso aqui fala que não, que esse ponto é o mesmo para as 3 circunferências. E esse é o ponto que é chamado ponto de Miquel. Então, como é a demonstração neste caso? A gente comienza llamando a este ángulo de beta y este ángulo de gamma. Y define o punto M como a intersección de dos de ellas. Por definición, o punto M es a intersección. Ellas intersectan, ellas tienen este punto en común por construcción, mas a segunda intersección de ellas a gente llama de M. Porque tenemos que demostrar que a tercera también pasa por M. Isso que vai ser demonstrado. A ideia aqui é que tenho 4 pontos sobre uma circunferência, estes 4. Então, isso define um quadrilátero cíclico, ou inscritível. E em um quadrilátero inscritível, a soma dos ângulos opostos é 180. Então, aqui em M, eu vou ter um ângulo de 180 menos beta. Este ángulo aquí en M es 180 menos beta, debido a este cuadrilátero ser inscriptivo. Y análogamente do outro lado, tengo o B', M, a linha C é um quadrilátero inscritivo. Então, a soma dos ângulos opostos tem que ser 180. Como aqui era gamma, este tem que ser 180 menos gamma. E agora, em torno do ponto M, yo girando aquí, dando una volta completa, a soma de este, con este tiene que ser 360. Entonces, eso define o ángulo que tiene que aparecer aquí encima. O ángulo C', M, B'. Va a tener que ser beta más gamma. Porque 360 menos 180 es 0, y ahí el menos fica positivo. Então, aqui fica beta mais gamma. Este ângulo aqui é beta mais gamma. E agora, novamente, este quadrilátero, devido assim, o quadrilátero C', M, B', A é inscritível. Por que acontece isso? Bom, por um lado eu sei que este ângulo é beta mais gamma, e por outro lado eu enxergo o triângulo completo. Como eu defini que este é beta e este gamma, este ângulo tem que ser, a soma destes 3 tem que ser 180. Então este daqui tem que ser 180 menos beta menos gamma.
Por otro lado, este beta más gamma debido a aquí los 3 es 360. Entonces encontré que asoma dos ángulos opuestos de esos 2,60 y 80. Eso significa que A, C', M, B' é inscritivo. Então, M está no mesmo, na mesma circunferência que é a circunferência circunscrita aos pontos A, C', B'. Então, essa é a demonstração do teorema de Miquel no caso de ponto no interior do quadrilátero, de pontos sobre os lados. Aqui eu comecei com um triângulo arbitrário e pontos sobre os lados. Esse ponto de Miquel vai poder estar dentro ou fora. Aí a gente vai ver os outros dois casos a seguir. Bom, e tem outra conclusão aqui, é que tem 3 ângulos congruentes, ou dois pares de 3 ângulos. Então, este ângulo aqui, com este outro ângulo que não está indicado, tem que somar 180. Então, este é 180 menos este. E aqui são consecutivos. Este é um ângulo raso. Então, este ângulo daqui tem que ser congruente com este. Análogamente, se você compara este ângulo com este, tem que somar 180. Logo, este ângulo daqui é congruente com este. Então, tem esses 3 ângulos que são congruentes. E se você olhar do outro lado, este ângulo daqui vai ter que ser igual a este ângulo daqui, que é igual a este ângulo daqui. Então, essa é outra propriedade que acontece neste tipo de geometria. Quando você usa os vértices e 2 pontos sobre os lados. Esse foi o ponto de partida. Agora tem uma recíproca aí do teorema de Miquel, que no caso anterior, eu utilizei 3 pontos sobre os lados e isso determinava o ponto M. Agora, neste caso, eu vou deixar o ponto M, eu vou escolher onde que vai ficar e eu tenho só um ponto sobre os lados. Os outros 2 pontos vou construir. De tal forma que a ideia é que os quadriláteros sejam todos inscritíveis. O que fala aqui é, dado um triângulo ABC, o ponto M e um ponto D no lado BC, aqui já estou permitindo também que o ponto D não é só no interior, pode estar em qualquer lugar. O ponto M também pode estar fora, pode estar em qualquer lugar do plano. É possível encontrar F, que pertence aqui a reta B, e E, que pertence a reta AC, ou E vai estar aqui, tais que os quadriláteros AEMF, EC, DM e MFB são todos cíclicos ou inscritíveis. Então, aqui deixa eu colocar um pouquinho mais para lá. Eu começo, eu tenho 3 pontos, M, D e B. Eu posso construir a circunferência circunscrita desses 3 pontos. Então, ela intersecta este lado aqui no ponto F. Isso é, com 3 pontos, eu consigo construir a circunferência circunscrita. Agora, se eu utilizo M, F e A, vou ter a circunferência do outro lado. E aí tem a circunferência M2, ou também, estas circunferências também chamam círculos de Miquel. E isso determina o ponto E. E agora vai ser válido que a circunferência circunscrita AC e D também passa por M. É outra apresentação para o teorema de Miquel. Não? E a partir desses 3 pontos,
a partir de estos 3 puntos, se puede construir un triángulo. O ese triángulo también es llamado de triángulo de Miqueo. Y, o curioso, no está demostrado aquí, mas o interesante que los ángulos internos, se agora sendo M fixo, se eu mudo D, os ángulos internos não mudam, o triângulo muda de tamanho. Mas os ângulos internos não mudam, são sempre os mesmos. Em qualquer ponto que eu coloque D, os ângulos internos, por isso eu coloquei o valor do ângulo, só para mostrar que isso acontece, não? Mudando a posição do ponto D, os ângulos mudam. Mudando a posição do ponto M. Mas agora, se mudo de novo o ponto D, os ângulos internos continuam. Os ângulos internos do triângulo de Miqueo são sempre semelhantes. Essa seria a afirmação. Outra curiosidade é que esta circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Se eu coloco o ponto de Miqueo sobre a circunferência circunscrita, o triângulo de Miqueo é degenerado. Então, fica uma reta ou um segmento. Então, se o ponto M estiver certinho aí sobre a circunferência circunscrita, aqui é quase 180. Então, o triângulo é degenerado para qualquer ponto sobre a circunferência circunscrita ao triângulo ABC. Então, esse é outro resultado, não está provado aqui, mas é um resultado que pode ser demonstrado também. Esse é outro... se o ponto está no exterior, volta a ser um triângulo, não? O ponto M no exterior, aqui a gente volta a ter... volta a ter um triângulo. Ele é degenerado somente quando o M está sobre a circunferência circunscrita. Outra característica é quando o triângulo pedal a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Aqui é um monte de circunferências, é difícil às vezes enxergar tudo. Se eu tenho um ponto M, eu tenho um triângulo ABC e um ponto M, eu posso encontrar as projeções desse ponto sobre os lados. Seria este ponto H, é a projeção sobre o lado B. O ponto I é a projeção sobre o lado BC. O ponto Y é a projeção ortogonal sobre o lado AC. Então, eu vou ter esses 3 ângulos retos. Então, este triângulo H, I, Y, é o triângulo em azul, ele chama triângulo pedal. Triângulo pedal. Aqui eu coloquei também o triângulo de Miqueo, que é o triângulo em vermelho. O triângulo de Miqueo eu parti, como no caso anterior, eu parti de um ponto M e um ponto D. A partir de D, M e B, tracei esta circunferência e isso determinou o ponto F. Agora, com F, M e A, tracei a circunferência circunscrita e isso determinou o ponto E. E com E, C e D, que já tinha, verifico que de fato passa por M. Então, este é o triângulo de Miqueo e este é o triângulo pedal. Ok, eu fiz esta figura para mostrar que quando o ponto M está sobre, e este é o circuncírculo do triângulo ABC, quando o ponto M está sobre o circuncírculo do triângulo ABC, tanto esta reta do triângulo
este triángulo pedado es degenerado, viró una recta, el triángulo viró una recta, que es chamada recta de Simpson o de Simpson-Wallace. Y el triángulo Miquel también vira degenerado. Entonces, cuando punto M está sobre a circunferencia circunscrita, tanto o triángulo pedado como triángulo de Miquel son degenerados, eso es. Bom, agora tem a formulação mais ampla, o caso geral aqui do triângulo Miquel, e utiliza a ideia de falar de quadrilátero completo. O que significa quadrilátero completo? A gente tem que ter quatro retas. A gente vai ter as retas, esta daqui, uma, duas, três e quatro. E essas retas são tais que não tem duas paralelas. Significa que se eu pegar duas retas, elas sempre se interceptam. E também são tais que não tem três concorrentes. Então, não pode ter três retas que se interceptam no mesmo ponto. Então, se eu tenho quatro retas... Boa tarde, Andrea. Se eu tenho quatro retas, ela... cada par se intercepta exatamente um ponto, não? Eu tenho estas duas se interceptam aqui. Agora eu pego outro par, estas duas se interceptam aqui e assim por diante. Então, cada par das quatro se intercepta exatamente em um ponto. Então, tenho quatro retas, cada uma delas se intercepta com as outras três, então seria 4 vezes 3, 12. Mas a interseção de A com B e B com A é a mesma. Então, são 6 pontos. Essas quatro retas, de tal forma que não tem duas paralelas, nem três concorrentes, determinam 6 pontos. E que são os pontos aqui marcados. A, B, C, D, E e F. Essa geometria aparece também no teorema de Menelaus. Que a gente vai estudar na segunda parte do curso. Bom, então, o que é o que fala o teorema de Miquel? Este teorema de Miquel em quadrilátero completo. Essa geometria forma quatro triângulos. Essas quatro retas determinam quatro triângulos. Um triângulo é este, C, F, E. Otro triángulo este, EBD. O terceiro, AFD. E o quarto, o ABC. Então, essas quatro retas determinam quatro triângulos. As circunferências circunscritas a esses quatro triângulos são concorrentes em um mesmo ponto. Esse ponto M, que é o chamado ponto de Miquel. Então, vamos demonstrar este teorema, que é o caso geral mais amplo. Então, inicialmente, a gente foca nestes dois triângulos. São quatro triângulos em total determinados pelas quatro retas. E tem a circunferência circunscrita. Esta é a circunferência circunscrita a este triângulo. E esta é a circunferência circunscrita a este triângulo. A gente chama o ponto M, os dois, por construção, passam por E. Porque esse é o ponto comum com os dois triângulos. A segunda interseção, a gente chama por definição de M. O que temos que provar é que a circunferência circunscrita aos outros dois triângulos, o que estão faltando são o ABC e o AFD. A circunferência circunscrita a esses outros dois triângulos também passa por M. Isso é o que temos que provar. Então, a gente começa chamando este ângulo aqui de alfa. Por definição, este ângulo eu vou chamar de alfa. E aqui, eu estou na circunferência cor-de-rosa.
Y yo tengo 4 puntos aquí, E, B, D, M, la circunferencia cornejosa. Y eso determina un cuadrilátero inscrito en esa circunferencia. Estaba este ángulo alfa de aquí, tiene que ser 180 menos este de aquí. Y aquí tengo un ángulo raso, entonces este de aquí tiene que ser alfa de la misma forma que este de aquí. Ahora troco para a circunferencia aqui, a circunferência cá. De novo, tenho 4 pontos que fazem parte dessa circunferência. É um quadrilátero inscritível nessa circunferência. Então, aqui eu tenho este ângulo, que é uma diagonal e um lado do quadrilátero. E aqui tem a outra diagonal e o outro lado. Então, este ângulo e este, os dois se enxergam a mesma corda, a corda CM. Então, eles são congruentes. Então, tenho alfa aqui também. Aqui tem um ângulo raso. Então, este vermelho é 180 menos alfa, porque tem um ângulo raso. E agora, finalmente, comparo estes 4 pontos, A, D, M, F. Eles determinam um quadrilátero em que os ângulos opostos soman 180. Este ángulo más este 180. Consecuentemente, ese cuadrilátero es inscriptible. Significa que existe a circunferencia circunscrita a DF, también pasa por M. Con eso probé que esta circunferencia en amarelo también pasa por M. Agora, vamos a hacer la misma cosa para circunferencia circunscrita o triángulo ABC. Então, como o triângulo ABC, a gente começa chamando este ângulo aqui de beta. Devido a esta circunferência acá, e tem 4 pontos sobre essa circunferência, eles formam um quadrilátero inscritível. Este ângulo aqui vai ser 180 menos beta, e este daqui é beta igualzinho a este. Agora, troca de circunferência. Agora, vai para a cor de rosa. E agora, quadrilátero é M, E, B, D. Então, aqui de novo eu tenho uma diagonal e um lado. Uma diagonal e um lado. Então, este ângulo daqui coincide com este ângulo daqui. Ângulo raso. Então, este é 180 menos beta. E agora, foca no quadrilátero A, B, M, C. Os ângulos opostos soman 180. Significa que esse quadrilátero é inscritível e a circunferência circunscrita ao triângulo ABC também passa por M. Então, essa é a demonstração mais ampla, no caso geral, do teorema de Miquel. Aqui a gente tem que... Aparece um monte de circunferências, a gente tem que aprender a enxergar onde que está aplicando o teorema de Miquel, que triângulos procurar, que triângulos olhar. Então, vou repetir, a gente tem 4 retas que não podem ter 2 paralelas, nem 3 concorrentes. Então, 2 a 2, elas se interceptam em exatamente um ponto. E isso determina 4 triângulos. 1, 2, 3 e 4. As circunferências circunscritas a cada um desses triângulos, essas 4 se interceptam todas em um mesmo ponto, passam todas pelo mesmo ponto. Esse é o ponto de Miquel.
Bueno, aquí este es un problema que apareció fue preparación en una Olimpíada, o sea, estudiantes que estaban se preparando para una Olimpíada Internacional en los Estados Unidos. Y el texto del problema es este de aquí. Vamos a ver que aparece un monte de circunferencias, todas pasando por un mismo punto. He dado 6 ABCD, un cuadrilátero, y E y F puntos sobre los lados AD y BC. Entonces, el cuadrilátero A, B, C, D. O punto E está sobre el lado AB y el punto F está sobre el lado BC. Eso que o punto F no es libre, porque F sobre el lado BC tal que y tiene que satisfacer esta igualdad aquí. Entonces, una vez que usted fixa, coloca o punto E permite que le varíe. O punto F fica determinado por esta igualdad. A la hora de hacer la construcción, este tiene que calcular la posición del punto F de tal forma, y él va a depender do AE, tenho aqui, depende do ED, que também tenho, e aqui tem que chamar de X, BC menos X, e fazer uma conta para encontrar a posição exata do ponto F e que a figura consiga ser dinâmica, não? A semijeta FE, esta de aqui, FE, intersecta AB em S e a extensão de CD em T. O que tem que ser provado é que as circunferências circunscritas ao triângulo SAE, seria SAE, SBF, e agora com T, CF e TDE, essas 4 passam por o mesmo ponto, esse ponto daqui. Então, o que vamos mostrar é que esse ponto aí tem 2 quadriláteros que vão ser importantes. O quadrilátero A, D, T, S. Para esse quadrilátero existen 4 triângulos. Este pequeno aqui, este daqui, este daqui. E aqui tem um ponto que não está marcado, que tem, vai ter uma circunferência devido a esse ponto que eu vou marcar mais para frente. Esse é o ADTS. Aí também tem o BCTS. Então era A, D, T, S. E também tem o quadrilátero B, C, T, S. Então, em total seriam 8 circunferências, porque eu tenho 2 quadriláteros e tem 4 circunferências para cada quadrilátero. Então, só que este aqui T, este ponto eu vou chamar de U, e T aparece 2 vezes. Então, vai ter 7 circunferências que passam por esse ponto M. Porque o que vai ser provado que o ponto de Miquel para esses 2 quadriláteros é o mesmo. Aquela condição que foi dada é tal que o ponto de Miquel para este quadrilátero e para este quadrilátero é o mesmo para os 2. Então, como tem 4 circunferências para cada um, em total seriam 8. Só que tem uma repetida, seriam 7. Vão ser 7. Bom, aí, agora tem um monte de semelhanças de triângulo, não? Olhando, começa pelo ângulo AME. AME. Este ângulo de aqui
es igual ao ángulo ASE. Como está na circunferência vermelha, este ángulo é congruente com este porque os dois se enxergam a cor da E. Agora, troca para a circunferência amarela. O ângulo BSF. Bom, aqui era ASE, é a mesma coisa que BSF. Então, está nas extensões. Então, continua sendo este ângulo de aqui. Agora, este ângulo de aqui troca para a circunferência amarela, coincide com este ângulo de aqui, porque os dois se enxergam a cor da BF. Este pedacinho aqui, BF. Essa é a primeira igualdade. Agora, com os amarelinhos, MEA ou MEA, este, MSA, é congruente a este de aqui. Por quê? Porque os dois estão, o quadrilátero SEAM, está tudo sobre a circunferência vermelha. Então, aqui tem um lado e uma diagonal. Um lado e uma diagonal. Então, este ângulo é congruente com este. Com o amarelinho acima, isso. E isso é a mesma coisa que MSB. Está na mesma, o A e o B são colineares com S. E agora este ángulo, pensando na circunferência em amarelo, este de aquí es congruente con este de aquí. Toda esta igualdad, esa segunda línea de igualdad de ángulos. Então, este tem dois. Aí este tinha aqui. Estes dois triângulos são semelhantes. MEA y MFB, porque yo tengo un par de ángulos, otro par de ángulos, por ángulo a ángulo este triángulo y este otro son semejantes, y llego a conclusión que este ángulo de aquí es igual a este de aquí, y tenga proporcionalidad de dos lados también. Ahí a história continua. Encontré que los ángulos son iguales a proporcionalidad de los lados. Y aquí va a tener otro par de triángulos semejantes. Ahora el criterio va a ser lado, ángulo, lado. Semejanza, lado, ángulo, lado. Y los triángulos semejantes van a ser o triángulo MAD. Ahí te he encontrado que este par es congruente. Entonces, el triángulo MAD es semejante al triángulo MBC. Y eso era una nueva proporcionalidad de lados. Y va a ser concluido que o triángulo DMC, esto de aquí, es semejante como AMB, este de aquí. Consecuentemente, este ángulo que es externo de ese triángulo es congruente con este. Aquí es difícil enxergar porque tem muitos triângulos, muitas figuras, então é difícil visualizar. Mas, em fim de contas, como estes dois ângulos, e este é congruente com este, por estar sobre a circunferência vermelha,
comparando este ángulo con este ángulo, ahí te llega a conclusión que existe esta circunferencia K3 que pasa por M. Ahora, análogamente se muestra que va a existir otra semejanza de triángulos, esta de aquí, y esta circunferencia K4 pasa por M. Ahora, colocando este punto de intersección, existen otras 3 que pasan por M. En total son 7 circunferencias y ahí fica, es difícil identificar direito, mas tem nessa geometría, nesse problema, y você muda aquí de forma dinámica y tem 7 circunferencias pasando por ese punto, ¿no? Es una geometría interesante. Esos son dos problemas de Olimpíadas Internacionales de Matemática. Bom, tem outras variantes de teorema de Miquel. Não sei se alguém tem alguma pergunta sobre o teorema de Miquel, algo querem comentar alguma coisa? Vou passar então a falar de isogonalidade. Bom, estou vendo aí que o João chegou antes de falar de isogonalidade. O João tinha perguntado na aula anterior. Oi, boa tarde. Sim, sim. Boa tarde. Sobre no caso que as cônicas não eram circunferências do teorema de Poncelet, e eu consegui fazer as figurinhas, então Opa! Você chegar aqui para... Opa, legal, obrigado. Para comentar. Certo. Nossa. Então, eu fiz aqui, tem uma parábola, e o triângulo ABC. Então, aqui eu fiz a circunferência inscrita no triângulo ABC. Então, aqui as duas cônicas é uma circunferência e uma parábola. O polígono, que em princípio pode ser qualquer polígono, eu fiz o mais simples, que era um triângulo. Este F é o foco da parábola que me permite mudar a parábola. Eu não consigo mexer agora. Tá. Então, uma vez que eu fiz essa figura, eu fiz a parábola, coloquei 3 pontos sobre a parábola, 3 pontos livres aqui sobre a parábola. Então, eu fui construir este outro triângulo. Para construir este triângulo, que é o A', B', C', eu coloquei um ponto sobre aqui a circunferência inscrita. Então, movimentando esse ponto sobre a circunferência inscrita, aqui tem, às vezes sai da escala, não? Teria que ajustar a escala. Eu consigo construir os infinitos triângulos que são todos tangentes a circunferência inscrita e estão inscritos sobre a parábola. Então, esta seria a cônica externa e esta é a cônica interna, não? Esse é um caso, não é difícil de construir, é utilizando uma parábola e uma circunferência. E esse seria o teorema de Poncelet nesse caso, não? Agora deu para visualizar a ideia da cônica por fora, sim, agora sim. Valeu, obrigado. E aí poderia ser um quadrilátero, um pentágono, aí tudo bem. Isso, poderia ser. Eu fiz várias, tem mais 2 figurinhas do tipo, não? Legal. Aqui é uma elipse, isto daqui é uma elipse. Aqui eu parti do triângulo ABC. Tem um jeito de construir uma circunferência inscrita em uma elipse
se você determina este F1 é o ponto de Fermat, ou se o triângulo for com ângulos inferiores a 120, é o chamado, em geral é o isogônico, não? Que esse ponto enxerga os lados com o mesmo ângulo, o primeiro ponto de Fermat. E este de aqui é também um centro de triângulo, é o primeiro isodinâmico, é a interseção das circunferências de Apolônio. Para dado triângulo, você pode construir 3 circunferências de Apolônio. Elas intersectam em 2 pontos. Um deles é este daqui, que é o primeiro isodinâmico. Então, se você pega dado um triângulo, eu coloquei o triângulo, que dá para mudar, e aí determino o primeiro ponto isogônico e o primeiro ponto isodinâmico. A partir dos vértices do triângulo, eu traço segmentos que passam por F1. Isso determina este ponto e este ponto. Então, a elipse é construída utilizando, eu tenho que falar, eu estou dando o foco sobre estes dois, e basta dar um destes 3 pontos para o programa ia construir a elipse. Então, eu, mudando aqui, eu sempre vou ter uma elipse inscrita em um triângulo, não? Esta elipse está inscrita no triângulo ABC. Bom, a cônica externa aqui neste caso é a circunferência. E uma vez que fiz essa construção, eu coloquei um ponto, agora coloquei o ponto fora, coloquei na cônica externa. E aí, de novo, tenho tracei estas tangentes e esta tangente. E de novo, tenho o porismo de Poncelet, que eu posso construir infinitos triângulos que estão circunscritos e inscritos nas mesmas duas cônicas, não? E aí tem mais um caso que com hipérbole que a veces no fica tan claro, ¿no? Aquí es una hipérbole y una elipse. A hipérbole, de nuevo no GeoGebra, para construir hipérbole, yo tengo que falar quién son los focos, yo tengo que dar estos 2 puntos y un punto sobre a hipérbole. Entonces, él muda yo tengo que falar para o programa, eu quero a hipérbole tenha estes 2 pontos como foco e que a hipérbole passe por aqui. Então, esses 3 pontos determinam a hipérbole. Agora eu coloco 3 pontos, este A, B e C. Eu coloquei 2 de um lado e um do outro, no outro ramo. Então, eu tenho A, B e C. Determino um triângulo. A partir desse triângulo, coloquei o F1, o primeiro isogônico e o primeiro isodinâmico desse triângulo ABC. E com esses 2 e a reta que parte dos vértices e passa por F1, encontrei estes 3 pontos. Basta escolher um para construir a elipse inscrita no triângulo ABC. Então, uma vez que eu consigo fazer isso, agora já coloquei outro ponto sobre a elipse, sobre hipérbole. Então, aqui eu consigo construir os triângulos que são tangentes a elipses e inscritos na hipérbole, não? Esse seria um caso com outras cônicas. Tem uma dissertação do Profimatic que coloquei lá no link da aula anterior, na página do curso, onde aparece se estudam vários casos e tem outro artigo que tem a demonstração. Aí, o problema é algébrico, não fica tão simples para demonstrar de forma
tem que utilizar geometria analítica, não, com geometria não basta, não? Tem que escrever as cônicas em forma de uma equação quadrática em duas variáveis, não? E para conseguir demonstrar o purismo de Poncelet. Bom, então é isso que estava devendo, não? Tá certo, João? Perfeito, maravilha. Eu visualizei agora bastante isso aí. Muito obrigado. Certo. Então vamos para, voltando aqui na aula de hoje. Vamos falar um pouquinho de isogonais. Conjugados isogonais. Aqui a ideia é, você tem um triângulo ABC e tem um ponto que pode estar dentro ou pode estar fora, um ponto do plano. Eu tenho o triângulo ABC tem um ponto. Então eu quero construir este outro ponto P'. Eu tenho um ponto P e eu quero construir esse ponto P'. A esse ponto P' eu vou chamar de isogonal de P. Então, como é o processo de construção? Eu posso traçar a reta AP, que corta aqui em a linha, o BC em a linha. E esta daqui é a bissetriz do ângulo em A. Bissetriz do ângulo em A. Então, esta outra reta em azul é a reflexão da reta em amarelo relativo ao bissetriz. Então, aqui eu tenho dois ângulos por construção. Este ângulo daqui é o mesmo que este daqui, porque eu fiz esta reta em azul é a reflexão de esta relativo ao bissetriz. Então, esses dois ângulos por construção são idênticos. E como é uma bissetriz, este ângulo também é idêntico a este. Consequentemente, esses dois em vermelho vão ser iguais. Então, esta seviana chama que é isogonal com esta. Eu tenho se eu tenho esta seviana, eu construí a seviana isogonal relativo ao vértice A. Isso relativo ao vértice A. Agora posso fazer a mesma coisa relativo ao vértice B. Então, a partir do ponto P e o vértice B, eu vou construir esta reta. Esta é a bissetriz do ângulo em B. A reflexão desta reta relativa à bissetriz era esta daqui. De novo, este ângulo por construção é idêntico a este. A bissetriz forma ângulos idênticos com os lados. Consequentemente, estes dois ângulos são congruentes. E a mesma coisa com estes dois ângulos aqui em amarelo. Eu tinha esta amarela, a bissetriz e a seviana isogonal. O que acontece é que aqui, por construção, estos coincidían. Pode-se demonstrar que as três isogonais vão ser concorrentes. E concorrem justamente num ponto que é chamado isogonal do ponto de partida. Então, essa é a definição e a construção do ponto isogonal. Dado um ponto e um triângulo, eu posso construir o isogonal dele. Então, se eu mexo no ponto, o seu isogonal muda de lugar. Mas ele sempre vai satisfazer aquela igualdade de ângulos. Estes dois ângulos são iguais, esses dois verdinhos são iguais, estes dois amarelos são iguais. O teorema fundamental fala, justo dos conjugados isogonais, fala que como estas três são concorrentes, as três amarelas, as três azuis também vão ser concorrentes em um mesmo ponto.
Y vale esa igualdad de ángulos que tenía comentado. O tengo un caso, esta circunferencia en vermelho es circunscrita al triángulo ABC. A circunferencia circunscrita al triángulo ABC. Si o ponto P estiver sobre a circunferencia circunscrita ao triângulo ABC, então as isogonais são paralelas. Elas somente se intersectam no infinito. Então, o ponto isogonal de um ponto que está sobre a circunferência circunscrita está no infinito. Se eu volto elas novamente aqui, as três azulzinhas, elas estão se intersectando em um ponto que aqui está fora da tela, mas elas se intersectam. Elas somente são paralelas quando o ponto P está sobre a circunferência circunscrita, não? Aqui tem P, P'. Então, esse é outro resultado, não está demonstrado aqui. E a outra é ilustrar, tem pares de pontos famosos ou notáveis, que eles são pares de pontos conjugados isogonais. Então, se eu coloco o P sobre o incentro, o seu conjugado isogonal é ele mesmo. Então, o conjugado isogonal do incentro é o próprio incentro. Não muda nada, porque a simetria, o incentro, aparece a partir das bissetrices. E a reflexão a gente fez a partir das bissetrices. A mesma coisa acontece se em lugar do incentro, eu pego, não estão marcados aqui. Deixa eu ver se eu... está aqui. Eu coloquei, este é o centro da circunferência S inscrita. Então, o isogonal dos três S-incentros são eles mesmos. Então, são pontos de IA, I, B e C, também são isogonais deles mesmos. Agora, do baricentro, não, do circuncentro, do ponto O, é o ortocentro. O P' está aqui, coincidindo com H. Do circuncentro é o ortocentro e vice-versa. Do ortocentro é o circuncentro. Do baricentro, do ponto Y, é um ponto que vamos ver com mais detalhe que chama simediano. O simediano, aqui eu tenho esse ponto a linha, é o ponto médio de BC. Então, esta linha em amarelo é a mediana. Então, o simediano vem de simétrico da mediana. Então, esta linha é a simediana, relativa ao vértice A. A interseção das três simedianas acontece nesse ponto K, que é chamado simediano do triângulo. Então, o ponto K é um centro de triângulo, que é chamado simediano. E ele é o conjugado isogonal do baricentro. E vice-versa. Se o ponto P, cadê? Coloco sobre o simediano, o conjugado isogonal P' está sobre o baricentro. Vamos estudar com mais detalhe esses pontos, o simediano, as simedianas. Então, como é a demonstração que ortocentro e baricentro são conjugados isogonais? Então, justamente o que eu tinha comentado, que este ponto, ortocentro,
conjugado isogonal do ortocentro é conjugado isogonal do circuncentro. O circuncentro e o ortocentro H são conjugados isogonais. O ortocentro é a interseção das alturas. E o circuncentro, aqui tem as mediatrizes, não estão indicadas. A partir do circuncentro, construa a circunferência circuncrita. Ele é equidista dos três vértices. Agora travou. Tá. Aqui tem o circuncentro, tem a circunferência circuncrita ao triângulo ABC. Então, relativo à corda C, eu tenho este ângulo central que chamei de 2β, e relativo à corda C também, a toda a corda C, tem um ângulo escrito, que é o ângulo ABC. Então, o ângulo escrito é metade do ângulo central. Então, tem esta relação, se este é beta, este é 2β. Se contrário, esse aqui é 2β, aqui é beta. Então, esse é o primeiro raciocínio. Ora, como estas duas distâncias são iguais, esse triângulo é isósceles. AOC isósceles. E aqui a bicentriz também é altura. A bicentriz aqui é altura. Então, esse ponto D é o P da altura, o P da bicentriz é a mesma coisa. Então, estes dois triângulos A, O, D e C, O, D são congruentes. Tenho um par de ângulos e outro par de ângulos iguais. Então, este triângulo, por cateto hipotenusa, por exemplo, também este ponto médio pode ser lado, lado, lado. Eles são congruentes. Então, agora, finalmente, eu enxergo este triângulo A, O, D, e o triângulo A, B, E. Esses dois são semelhantes, porque tenho este beta é igual a este beta, e os dois têm um ângulo reto. Então, eles são semelhantes por ângulo a ângulo. Consequentemente, estes dois ângulos são congruentes, e isso define que este segmento é isogonal com este outro segmento. Só que o ortocentro está sobre esse segmento. Então, a gente fez o processo para este ângulo. Se a gente repete agora para o ângulo em B e o ângulo em C, vai acontecer também que o ângulo que H, aqui HBA, é o mesmo que o BC. Então, o mesmo que a gente tem relativo ao ângulo A, vai acontecer para o vértice B e para o vértice C. Então, isso demonstra que circuncentro e ortocentro são conjugados isogonais. Tem um critério que a gente usa bastante sobre que permite afirmar que dois pontos são conjugados isogonais. Qual é o critério? Você tem dois pontos, P e Q. Você parte de um triângulo ABC e dois pontos P e Q. A partir desses dois pontos, você traça, proyecta o P sobre o lado AB,
proyecto que sobre el lado AB, estos ángulos son rectos, y también proyecta P y Q sobre el lado AC. O que vai ser verdade é que esta relação aqui, eles são P e Q, são conjugados cisonais, sim, somente sim, vale esta relação aqui, que PD está para QY, da mesma forma que PE está para QF. Então, é sempre, para ser conjugados isonais, a gente vai ter que provar que esos ángulos son congruentes. O partir que esos ángulos son congruentes y mostrar que vale esa relación. Que acho que es lo primero que vai ser feito. Então, aqui começa, é sim, somente sim. Então, ele parte que P e Q são conjugados isonais e vai demonstrar que vale aquela fração que estava indicada. Então, esos dois ángulos, por hipótesis, son iguales. Como este ángulo más este soma 180, os pontos A, D, P, E forman un cuadrilátero inscritível. Isso significa que este DP é uma corda da circunferência que passa por esos 4 pontos. Y este ángulo de aquí es congruente con este de aquí, porque usted tiene una diagonal de un lado, a otra diagonal de otro lado. Esos dos ángulos se enxergan a mesma corda de P. Agora, olhando do outro lado, este ángulo mais este soma 180. Então, este AF, QY, também é inscritível. E este ángulo de aqui vai ser igual a este daqui. No próximo passo, de novo, este ângulo mais este é 180. Pode falar, William? Professor, volta um pouquinho. Eu não entendi porque aquele ângulo menorzinho é alfa também. Este daqui ou anterior? Ou esse daí? Isso, esse daí. Eu me perdi um pouco no raciocínio. Olha aqui para esses 4 pontos. A, D, P, E. Eles formam um quadrilátero. 4 pontos. E eu tenho... Esses pontos são projeções ortogonais. Por construção, ele é a projeção... O ponto E é a projeção ortogonal de P. E o ponto D é a projeção ortogonal... o ponto D é a projeção ortogonal de P. Então, eu tenho 2 ângulos retos. A soma deles dois é 180. Se eu tenho um quadrilátero em que a soma dos ângulos opostos é 180, esse quadrilátero é inscritível. Eu não construí a circunferência, mas traçando, eu escolho 3 pontos. Construo a circunferência circunscrita a esos 3, essa circunferência também vai passar por ele. Ficou claro isso? Sim, até aí ok. Bom, então, ele é inscritível. Então, agora, como é inscritível, como já sei que é inscritível, este ângulo tem que ser igual a este. Ah, tá. Porque enxerga a mesma corda ali. A corda de P. Tá bom. Obrigado. Agora, troca de quadrilátero. Agora, olha para o quadrilátero A, F, E, Y. Ele é inscritível também, porque a soma dos ângulos opostos é 180. Então, este daqui vai ser igual ao que aparece aqui. Então, este é igual a este. E este igual a este. Só que estes dois, por hipótesis, eram iguais. Então, eu tenho justamente o que eu vou utilizar agora
es que estos dos son iguales. Me falta un par de ángulos. De nuevo no cuadrilátero ADPE. Este ángulo, ¿cuánto vale? O DPE. Va a ser 180, ese cuadrilátero descriptivo. Este ángulo es 180 menos su ángulo en A. Y ahora en un cuadrilátero AF, que Y, él es inscriptivo también. Entonces este ángulo de aquí, o Y, que F, también va a ser 180 menos su ángulo en A. Ese es el próximo paso. Estos dos ángulos van a ser congruentes, porque los dos son 180 menos su ángulo en A. Y ahora sí, yo tengo dos triángulos semejantes por ángulo a ángulo. Un par y otro par. Este triángulo de aquí es semejante con este triángulo de aquí. Y ahí los lados son proporcionales. Los triángulos son semejantes y los lados son proporcionales. Y era justo eso que quería ser probado. Era esto que queríamos probar inicialmente. Entonces, si P y Q son conjugados isogonales, tiene que valer que PD está para que Y, da la misma forma que PE está para que F. Y ahora, revertendo los pasos, si parte de que vale es igualdad, si vale es igualdad, aquí yo tengo que ignorar esta igualdad por en cuanto. Al final yo quiero checar que esos dos tengan que ser iguales. Yo voté que estos dos son iguales porque el cuadrilátero, este cuadrilátero es inscriptivo, este es 180 menos A, este otro cuadrilátero es inscriptivo, este es 180 menos A, este igual a este. De nuevo, yo puedo mostrar como este es inscriptivo. Bueno, no, vamos a ver. Yo te digo que estos dos ángulos son iguales. Eles vão ser semelhantes. Y vale esta relación de aquí. Entonces, pero criterio de semejanza, lado, ángulo, lado. Criterio de semejanza, lado, ángulo, lado. Esos dos triángulos son semejantes. Porque yo voy a usar que estos dos son congruentes y vale estas propiedades. Entonces, criterio de semejanza, lado, ángulo, lado. Esos dos triángulos son semejantes. Si esos dos triángulos son semejantes, este ángulo igual a este. Y ahora, como cuadrilátero es inscriptivo, este ángulo igual a este. Y como otro cuadrilátero también, este ángulo igual a este. Y consecuentemente esos dos son iguales. Esa es a recíproca. Es repetir en un sentido contrario a... Tengan aquí o paso la semejanza lado, ángulo, lado. Pode falar, você ia comentar alguma coisa? Não, só tinha falado que eles eram semelhantes por L a L mesmo. Mas isso. Logo em seguida você já concluiu a mesma coisa. Certo. Então, aqui está para provar o teorema fundamental dos isogonais, que já eu tinha mencionado, mas sem demonstrar.
o que utiliza ese criterio de isogonalidad que acabamos de ver. Então, a gente parte de um ponto, traça as três sevianas e tem que provar que as isogonais dessas sevianas todas são concorrentes em P'. Tem que provar que as três isogonais concorrem em P'. Então, aqui é definido, é feita as projeções. Então, para o ponto P, a projeção relativa a BCX, a AC ou ACA e Y, e Z relativo a AB. Então, dado o ponto P, se projeta e vai ter a linha, B' e C'. Aqui tem pontos que eu não coloquei. Ah, não, desculpa, essa linha é o P da seviana. Com linhas são os P da seviana. O que vou utilizar é a medida do segmento X, Y, Z. Os P's não estão indicados. E a mesma coisa para o ponto P'. Então, aqui agora as projeções são X', Y', Z'. Então, se parte que P e P' são conjugados isogonais. E se chama P' a interseção entre duas sevianas, entre esta e esta. E o que se quer provar, não, P' é a interseção entre A, duas linhas, e B, duas linhas. Por definição, esse é o P'. O que se quer demonstrar é que a interseção entre esta seviana e esta também acontece em P'. E aí, pelo critério de isogonalidade que discutimos na figura anterior, vale esta relação de aqui. Relativo ao vértice A. O critério de isogonalidade relativo ao vértice A vale esta relação de aqui. O critério de isogonalidade relativo ao vértice B vale esta relação de aqui, que pode ser escrita assim também. E aí, combina as duas, elimina essa linha, e aí relaciona esta parte com esta, e encontra isto, que é o critério de isogonalidade relativo ao vértice que faltava, não? Isso que demonstra o que é usado aqui se parte de duas sevianas e se quer mostrar que para a interseção das outras duas também acontece no mesmo ponto. Então, utiliza o critério de isogonalidade relativo a dois ângulos diferentes para concluir que vale relativo ao terceiro ângulo. Essa é a ideia da demonstração. Aqui tem um resultado importante que é relativo a
a una simediana, a un punto. Esta simediana es asimétrica da mediana. La mediana va a tu punto medio, do vértice A a tu ponto médio. Então, esta simediana é a isogonal da mediana. E agora você tem um ponto sobre a simediana. Então, para um ponto arbitrário sobre a simediana, o que vai ser mostrado que esta distância está para esta, da mesma forma que esta distância está para esta. Esta es igualdad de ahí. Yo ilustré aquí numéricamente, ¿no? Colocando a GeoGebra como calculadora gráfica. Esta razón a B dividido a C es constante y él está calculando esta razón entre estos dos para diferentes posiciones del punto P. Y note que esos números aquí no mudan. Este de aquí es constante porque no muda el triángulo. Mas este de aquí, tanto C línea como Y línea están mudando. Eso que a razón entre ellas no muda. Y eso acontece somente si que está sobre una simediana. Hizo que o que utiliza nuevamente o criterio de isogonalidad. Proyecta P y Q sobre los lados. Son estos 4 puntos. Y también proyecta, aquí tenga a línea o punto medio de BC. Este es a mediana y este es así mediana. Entonces, utiliza criterios de isogonalidad relativo ao vértice A. Y va a ter esto de aquí. Esta distancia está para esta. De la misma forma que esta distancia está para esta. Esa primera ecuación de aquí. Criterio de isogonalidad. Agora utiliza semelhança de triângulo. Tem o triângulo APF com o triângulo A linha D. Pues tem 2 ângulos retos e um ângulo comum. E também do outro lado, API com a linha E. Dois ângulos retos e todo este ângulo que é comum. Y ahí va a encontrar esta relación de aquí, que relaciona estas medidas, o W y o C, como o Y y o F. Esta relación de aquí. Ahora mistura esta ecuación 2 con la anterior, porque la anterior tenía que Y sobre C. Era C línea dividido en Y línea. Entonces va a eliminar esto de aquí y va a encontrar que C línea y Y línea es F sobre W, que es esto de aquí. Y ahora estos dos triángulos tengan la misma área, porque aquí es punto medio. Altura de esos dos triángulos es la misma. Y las bases son iguales. Entonces esos dos triángulos tienen la misma área. Entonces la área del triángulo en amarelo igual a área del triángulo cor de rosa. Y a área va a escribir como altura, área del triángulo amarelo, altura veces esa base, dividido 2.
E aqui, altura vezes a base dividido 2. Então, tem esta relação aqui. Os submedios simplifican y llega a esta relación de aquí. A veces V sobre W ya tinha aparecido anteriormente. O V sobre W. Então, chega a conclusão que C' sobre Y'. E A sobre B, que justamente o que se queria provar. Isso aí o que se queria provar inicialmente. Então, voltando aqui no início, que queria provar é que está para este, da mesma forma que este está para esse. E isso é para qualquer ponto, vale para qualquer ponto sobre uma mediana. Agora, se eu faço as 3 medianas, eu tenho esta igualdade. Também posso escrever assim, dividindo entre A e B, altura está para o lado, é igual a altura está para o lado. Agora, se eu tiver isso para o ponto que está nas 3 medianas simultaneamente ou mediano, então não mediano, que é justamente a característica. Pode falar, William? Duas coisas. Talvez você possa responder depois no final da aula. Primeiro, eu esqueci exatamente o que é a definição da C-mediana. Eu vi você comentando na aula, mas eu acabei esquecendo. Certo. Deixa eu responder essa primeiro, peraí. Uhum. Aqui mesmo. Antigamente ele não saía agora ele mudou aqui ao negócio do livro. A C-mediana é a isogonal da mediana. Então a definição usa a própria isogonalidade, então. Isso. A mediana é que parte do vértice e chega no ponto médio, do outro lado. Né? Tá. A isogonal da mediana é a C-mediana. Acho que eu fiz... não tem nenhuma... Bom, vamos ter agora várias... vai aparecer em outra figura também. Tá, qual outra pergunta? Minha outra pergunta era de uma funcionalidade do GeoGebra mesmo. Eu queria, se houver um tempinho, enfim, no final da aula, que você me mostrasse como fazer para deixar os valores daquelas divisões ou aquelas distâncias fixos ali naquela caixinha de texto. Sabe? Embora naquele último que você estava espelhando para a gente não tivesse aparecendo os valores de Z, linha e de Y linha, mas eu sei que tem como registrar eles ali, né? Para ficar aparecendo os diferentes valores conforme eu movo a construção. E eu não lembro como fazer isso, para deixar ele fixo ali na tela. Que apareça na... Tá. Bom, aqui eu vou construir um triângulo. Pode ser aí, sei lá, pede a razão dos lados desse triângulo. Tá, a ideia é colocar uma caixa de texto. Eu primeiro tenho que fazer aqui eu quero fazer a razão entre A dividido B e B dividido C, não? Primeiro eu escrevo aqui. A dividido B, eu faço a conta aqui. Então, isso é o número D. Agora eu quero que apareça esse número D aqui na imagem. Deixa eu aumentar o tamanho, senão não dá para enxergar nada. Então, está na letra D.
Ok. Entonces voy por una cacha de texto. Y aquí yo voy a colocar el texto que yo quiero que aparezca, ¿no? A dividido D, ¿no? A dividido B. A dividido B. Esse cifrão é para travar ele na tela? ¿Cómo? Esse cifrão é para travar ele na tela? Porque estoy escribiendo en latex. Ah, Ciframe porque estoy escribiendo en latex. Va a aparecer tá. como si estuviese escribiendo en aqui eu indico xerife e latex. Tá. Então agora eu quero que apareça aqui o resultado da conta. Então eu tenho que vir aqui em avançado. E aqui no símbolo de GeoGebra. E aqui tenho que pegar eu marco aqui. Tenho que a conta está na letra D. Ok? Então, a conta está aparecendo aqui. Então, eu mudo agora. Isso, ele está colocando o resultado. Mas se eu quisesse que ele fosse trocando os valores de A e B também, era só eu repetir isso, né? Só no lugar de colocar A e B lá na fração, eu colocar lá na certo, dá para fazer isso também. Ok, vamos fazer também. Igual, ó, por outro igual aqui. Ah, tá. Ctrl copy, Ctrl V. Então, em lugar de A, eu vou pegar o A aqui embaixo. Ah, tá. Em lugar de B, eu vou pegar o B aqui embaixo. Era isso que eu tinha esquecido como fazer. Obrigado, professor. Aí ele muda. É bom para quando a gente quer só mostrar. Tem muita gente que fica feliz só com a mostração, então é importante saber fazer essas contas. Muito bom. Mais alguma pergunta? Mais alguém tem perguntas? Não. Quero sair, ok. Então, retomando aqui, deixa só falar, não falei quase nada de... queria falar, chegar a... bom, então, uma coisa importante aqui, sobre o simediano. Como este ponto K, que é o simediano, está en 3 simedianas simultáneamente. Él está en la simediana relativa ao vértice A, na simediana relativa ao vértice B, na simediana relativa ao vértice C. Então, ele é o único ponto do triângulo que vale esta relação aqui. A distância ao lado dividido ao lado é a mesma para os três lados. Então, KC dividido C é a mesma coisa que KB dividido B e a mesma coisa que KA dividido A. A qualquer outro ponto aqui, e aqui eu faço as contas, aqui está a mostração. Aqui tem um ponto arbitrário e as distâncias aos 3 lados. E aqui a razão das distâncias ao lado dividido ao lado, distância ao lado dividido ao lado, distância ao lado dividido ao lado, são sempre números diferentes. Esos 3 números são sempre diferentes. No único caso que esos 3 números são iguais é quando esse ponto é o simediano. Então, o simediano é o único ponto que satisfaz esta relação. Na figura anterior se provou que este estaba para este, como este estaba para cualquier punto que está sobre una simediana. Ahora, el único punto que está sobre las 3 simedianas simultáneamente es o simediano. Entonces, él es el único punto que satisface as duas igualdades. Esa es
propriedade importante do si mediano. Bom, aqui tem o logo do curso, esta figurinha. Não sei se alguém conseguiu identificar o logo do curso. Você tem um triângulo ABC, a circunferência circunscrita ao triângulo ABC e duas tangentes. Estas tangentes no vértice B e no vértice C. Essas duas tangentes se interceptam aqui. A reta AD passa sobre uma simediana. Esta reta é uma simediana. Então, que é demonstrado aqui que essa reta AF é uma simediana. E essa figurinha foi que peguei para servir de logo do curso. Aqui o primeiro passo é construir este ponto E. Eu tenho um triângulo ABC. Aí eu coloco esse ponto E de tal forma, este paralela com esta, e este paralela com esta. Então, esse ponto é tal que AB e C formam um paralelogramo. E aí, como estas duas são paralelas, a gente tem que estos são alternos internos, esses dois ângulos. E como esta é paralela com esta, os amarelos são alternos internos, então são congruentes. Um paralelogramo, aqui eu tenho as duas diagonais de um paralelogramo. As diagonais do paralelogramo se interceptam no ponto médio. Então, esse ponto M é o ponto médio de BC. Esse ponto é o ponto médio de BC. Então, esta reta daqui é uma mediana. A M é mediana do triângulo ABC. O que eu quero provar é que esta é a isonal com esta. Então, que esta daqui é a simediana. Então, a ideia é este ângulo é um ângulo de segmento. ¿Por qué de segmento? Esta es una tangente. Esa tangente a circunferencia. Este en este ángulo recto aquí. Este es un ángulo de segmento relativo a esta corda C. Ahora, a corda C también enxerga este ángulo, que es un ángulo inscrito. Entonces, ángulo inscrito igual a ángulo de segmento. Entonces, este ángulo es congruente con este. Análogamente, este ángulo es un ángulo de segmento porque está formado por una tangente y una corda. Y esa corda enxerga este ángulo, que es un ángulo inscrito. Entonces, este ángulo de aquí es congruente con este. Só que agora eu tenho que estes dois ângulos amarelinhos são congruentes. Então, eu tenho uma reta com um lado e outra reta com o outro lado. Isso significa que esta reta é isonal com esta. Porque elas, esta con este lado y esta con este lado, forman ángulos iguales. No, esta recta y esta otra son isonais relativo ao vértice B. Olhando os ângulos em vermelho, acontece a mesma coisa. Esta reta forma este ángulo con este lado
y esta recta forma el mismo ángulo con este lado. Entonces, esta recta y esta son isogonales relativo ao ángulo em C, ou ao vértice C. O ponto D é a interseção de estas duas e as isogonais dessas duas se intersetam no ponto E. Então, D e E são pontos isogonais, pelo teorema fundamental das isogonais. Isso significa que estas duas son isogonales. Como esta es mediana, esta va a ser así mediana, y esos dos ángulos aquí van a ser congruentes. Esa es a demostración en ese caso. Monté bastante cosas sobre ese asunto y es relativamente avanzado. No sé si tem mais perguntas, alguém quer comentar alguma coisa? Professor, você vai falar sobre o desafio de hoje? O desafio de hoje é construir, mostrar a figura, fazer a demonstração de por que ortocentro e circuncentro são isogonais. Esta construção ortocentro y circuncentro, esta de aquí, es reproducir esta construcción de aquí, que muestra que circuncentro y ortocentro son isogonales. Reproducir esa, o resolver dos problemas, o reproducir esa demostración, que para cualquier triángulo, ortocentro y circuncentro son isogonales, significa mostrar que este ángulo aquí é sempre igual a este daqui. Se você traça as outras, aqui está mostrado para o vértice A. Pode ser mostrado para o vértice B ou para o vértice C. Seria um bom exercício, como eu fiz para o vértice A, seria bom exercício que vocês façam para o vértice B ou para o vértice C. Mas a ideia é a mesma, não? Esse seria o desafio. Tinha no assunto falar um pouquinho sobre triângulo pedal. Só vou comentar ultra rápido. Vai ter uma aula só para triângulo pedal, que tem muita coisa. Então, dado um ponto, dá um triângulo de um ponto em qualquer lugar, o triângulo pedal é a projeção desse ponto sobre os lados. Você projeta esse ponto sobre os lados, isso determina 3 pontos, e a esse triângulo, o PQE, se chama triângulo pedal. Então, o ponto pode estar em qualquer lugar do plano. E aí, uma das coisas que se demonstra que a retas isoguales, ya tenía mostrado que cuando ese punto M está sobre o circuncírculo, o triángulo pedal es degenerado. Y teníamos visto también que o triángulo de Miqueo, cuando o punto M está sobre o circuncírculo, también es degenerado. E aqui é um resultado bem ultra bonito. Que dá um triângulo ABC e um ponto M. E você constrói o triângulo pedal dele, do ponto M, que é este P, que é o triângulo pedal. E aqui coloca um ponto D em qualquer lugar sobre BC, pode ser fora também.
E a partir desse ponto D e o ponto M, dá para construir os círculos de Miquel. Então, com isso, você encontra o ponto E e o ponto F. E aí é outro triângulo que está inscrito nos lados do triângulo original. O que vai demonstrar aqui é que entre todos os, movimentando D, deixando fixo M e movimentando D, eu formo um monte de triângulos. Entre todos esos triángulos, o de menor área, es el triángulo pedal. Entre todos esos triángulos verdes, o que esté en menor área, es justamente el triángulo pedal. Y aquí, para hacer esa demostración, tengo un monte de cuadriláteros inscriptibles. Tengo los círculos de Miquel, son esos 3. Tengo círculos pedales, son esos 3. Y ahí tengo un montón de triángulos. Va a ser probado que esos 3 triángulos son aquel este de aquí y aquel otro lado. Que esos 3 triángulos son semejantes. Y da para hacer una fotomotetilla. Deja desmarcar aquí. De tal forma que este triángulo da para girar y se transforma en este relativo a punto M, una JSA relativo a punto M, y después este se transforma en un triángulo pedal. Como aquí es una reducción, o triángulo pedal es siempre de menor área. Es o factor K de operación de homotetía es menos que 1. Então, isso demonstra que o triângulo pedal é de menor área. Bom, então, acho que já falei bastante. Mais alguma pergunta, algum comentário? Vou parar de apresentar aqui. Tem bastante matéria aí, é um assunto relativamente avançado. Mas só para motivar o estudo posterior. Falar nisso, você tem alguma bibliografia sugerida em algum documento aqui que você... Porque, assim, tem muita definição que eu não conhecia. Né? Será que existe alguma bibliografia que eu poderia começar a pegar as definições mesmo? Por exemplo, pedal... Na página do curso eu coloquei dois artigos. Deixa mostrar aqui. Que ayudan que dá para ler mais devagar, não? Porque eu apresento muito rápido. Mas se você pode abrir os PDF, que está bem devagar lá, não? Dá para... Aqui na aula 10, este daqui, geometría do triángulo, fatos y problemas, y esta es una disertación de mestrado de Profimate. Mayoritariamente es el contenido que está en esos 2 PDF. Si quisiera estudiar después con más calma, maioritariamente está nesses 2 PDF. Ok. Porque eu começando o curso, eu tomei um susto no começo, bem no começo das primeiras aulas, que eu entrei um site lá da Enciclopédia dos Centros e Triângulos, né? Eu já estava injuriado que tinha 4... Não... De 4 milhões. Milhares mesmo, né? De milhão. Nossa. Mais a gente acha que sabe muito, né? Exatamente. Eu conheço o ortocentro, o baricentro, então eu conheço. Quando eu fui ver os primeiros 1000, eu falei, meu Deus. São milhões. Nossa. Mas okay. Não, tem muita coisa, é impressionante. É impressionante.
o duro que na enciclopédia você vai pega um ponto e aparece um monte de propriedades. Para cada ponto tem umas 40, 50 propriedades daquele ponto, não? É bom porque eu tive a sensação, não sei nada. É, É bom não, isso. é aquela É bom. máxima. Quanto a gente mais sabe, mais percebe que não sabe. É. Mas eu gostei Você vai bastante. aprendendo É. e percebe que não sabe. Isso já foi muito bom. Em aula eu já usei isso até. Falei, olha, gente, tá aí. Vocês estão reclamando de 4 centros do triângulo? É, E aí, então. Né? não, Mas é impressionante como. Não, a geometria, essa geometria euclidiana são 5 séculos a turmas é, debruçando. é. E antigamente não tinha GeoGebra, não tinha computador. É, meu Deus. Imagina o que está sendo inventado neste momento. Fazer na raça ali com régua, compasso. Uhum. Então, esses dois PDFs eu vou analisar, vou ver a bibliografia lá, começar a partir daí, então. Tá joia. Muito obrigado, então. Mais algum comentário, pessoal? Oi, professor. Eu queria. Você comentou hoje mais cedo que tinha publicado para a gente um link com uma dissertação do Prof. Mate, né, que falava sobre o porismo de Poncelet, né? Curiosamente, entre a semana passada eu tinha parado na mesma dissertação, porque eu também estou terminando meu mestrado, eu defendo agora em fevereiro, e as cônicas é o meu tema, inclusive. E não conhecia esse resultado, para ser bem honesto, embora eu estude as cônicas, era um resultado desconhecido para mim. E aí eu fiquei curioso de ver a demonstração, né, de ver qual é o caminho que o pessoal seguia para demonstrar. E eu tive muita dificuldade de achar referências que falem do caso mais geral. A própria dissertação de mestrado que você colocou como link, que eu acabei trombando com ela ao longo dessa semana, ele trata do caso das elipses com relação às circunferências, né? Ele até enuncia o teorema usando apenas essas duas cônicas, né? E aí eu fiquei depois procurando o caso mais geral e é muito difícil de encontrar referências que tratem desse caso, né? Imagino que seja também a questão da dificuldade mesmo de provar um resultado tão forte, né? Como aquele. Você conhece alguma referência que trate do caso mais geral? Não, não conheço. Não. Eu também não tenho muito conhecimento do caso geral. Curioso, né? É, Parece que deve ser dificílimo de provar, né? Porque senão teria mais referências, né, isso. sobre ele disponível. Mas tá Uhum. bom, eu vou dar uma fuçada porque eu achei interessantíssimo. E conversa Não, com o meu que tema, é né? bem bonito, não? Legal. Certo, muito bom. Mais algum comentário, pessoal? Então, acho que eu vou parar de gravar aqui.